Olá, galerinha do primeiro ano! Vamos lá começar mais uma videoaula. Nossa aula hoje de português. Vamos para a nossa agenda do dia. Agenda do dia 15 do mês 5 de 2020. Bom, o nosso deleite é a história Só Coisa Gostosa, que será um vídeo. Teremos o nosso vídeo explicativo. O nosso conteúdo é o conto Conversa Sem Saída. A nossa atividade é no livro de português PNLD, páginas 43 a 46 e página 187. Atividade complementar, também vamos falar sobre conto O Grande Rabanete, além da nossa atividade no caderno. Ao final da agenda, o nome completo. Vamos lá então começar as nossas explicações de hoje? Bom, então vamos lá entender o que é contos de acumulação e repetição. Certamente vocês já devem ter ouvido falar sobre contos de fada, os contos infantis. Existem diversos tipos de contos. Nós vamos ver hoje um tipo de conto que também pode ser chamado de história de enrolar. Vocês vão entender já já por quê. Bom, quero mostrar a vocês que existe, por exemplo, histórias como esse, O Grande Rabanete, que nós também vamos ver hoje na nossa videoaula. Esses são tipos de histórias que são divertidas, onde geralmente há uma frase ou situação na história que se repete pelo livro todo, ou seja, se repetindo ou se acumulando, se transformando numa leitura que parece brincadeira. Durante toda a história, vai se repetir acontecimentos, vão também se repetir palavras que vão tornando a leitura muito divertida. Parece realmente uma brincadeira. E também é uma leitura fácil de entender. Também da gente lembrar dos fatos que aconteceram. Porque como eles se repetem várias vezes, nós conseguimos no final da história lembrar de tudo com muita facilidade. É por isso que esses tipos de histórias, chamadas de contos de repetição ou histórias de enrolar, são tipos de histórias que as crianças se identificam bastante. Nós vamos ver agora uma historinha e essa historinha se chama Conversa Sem Saída. Vamos lá começar então. A tia vai ler para vocês. Era uma vez uma avó muito distraída que chamou o neto e, dando-lhe 3 moedas de um tostão, pediu: Meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite, um tostão de café e mais um tostão de queijo. Espere um pouco, vó, observou o menino contando as moedas. Olha aqui, um tostão para o pão, um tostão para o leite, um tostão para o café e para o queijo. Menino, preste atenção, ralhou a avó. Um tostão para o queijo, um tostão para o café, um tostão para o leite e para o pão. Então, foi o que eu disse, um tostão para o pão, um tostão para o queijo, um tostão para o café e para o leite. Olha aqui, um tostão para o leite, um tostão para o pão, um tostão para o queijo e para o café. E assim ficaram os dois naquela conversa sem saída, até que a avó, sem mais paciência, pegou as moedas e foi ela mesma à venda, onde comprou um tostão de café, um tostão de leite e um tostão de pão. E o queijo? E assim a história continua a se enrolar. Será que vocês sabem dizer por que essa história parece que nunca tem fim?
Por que que toda vida está faltando um ingrediente? Olha, essa história é da autora Rosane Pamplona, do livro Era uma Vez Três Histórias de Enrolar. Bom, na questão 1, a gente vai começar a fazer algumas perguntas relacionadas ao texto. Olha a primeira. Você concorda que essa é uma história de enrolar? É uma história que provoca uma confusão na cabecinha da gente, que toda vida parece que não vai terminar? Segunda pergunta. A conversa entre a avó e o neto era realmente sem saída? Será que realmente não tinha uma solução? Porque toda vida a avó esquecia o ingrediente, toda vida o neto lembrava e parecia que a história nunca ia terminar. Será que tinha uma solução para resolver isso? Você pensa com a mamãe aí e depois me diz. 2. Ilustre o texto. Aí você vai me dizer, mas eu não lembro o que era ilustrar. Bom, toda vida que a gente lê um livro, a gente sempre fala sobre duas pessoas muito importantes. A pessoa que escreve a história, que imagina a história, que é o autor, e aquela que contribui com os desenhos, que é o ilustrador. Então, você agora será o ilustrador da nossa historinha que foi lida agora. Você vai desenhar no caderno toda a historinha, tá? E vai mostrar pra gente lá no nosso grupo. Ilustrar o texto significa, então, desenhar todas as cenas que aconteceram no texto. Questão 3. Quem são os personagens da história? Assinale. Quer dizer o quê? Quem são os personagens que estão aparecendo? Aqui tem 4 itens. Vocês têm que marcar apenas os personagens que apareceram na historinha que a tia leu. Questão 4. Pinte a personagem que era distraída. Bom, tem 2 personagens aí. Vocês vão lembrar quem era o personagem que era distraído e se esquecia o tempo todo de alguma coisa. Aí vocês vão pintar. Na nossa questão 5 tem assim: escreva o nome dos produtos que a avó pediu ao neto que comprasse. Meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite, um tostão de café e mais um tostão de queijo. Bom, aqui nós temos todos esses ingredientes, mas não temos os nomes escritos. Vocês vão escrever junto com a mamãe o nome desses ingredientes. Questão 6. Circule a imagem que corresponde à palavra tostão, ou seja, circule a imagem que faz referência à palavra tostão. Vamos ver a informação aqui embaixo. Entre 1918 e 1935, foi produzida a moeda de 100 réis, que ficou conhecida como tostão. Olha, já está dando uma dica sobre qual desses 3 faz referência à palavra tostão, para vocês circularem. Questão 7. Descubra o que estava faltando em cada uma das falas da avó. Vocês vão lá na página 187, aonde tem o nome página 46, atividade. Vocês vão recortar os 3 balões de diálogos que tem lá para vocês colarem aqui. Em cada um desses diálogos está faltando um ingrediente. E é o nome desse ingrediente que vocês vão colocar aqui, referente a um dos balões, um em cada espaço desse que está vazio. Bom, agora é a hora das nossas atividades complementares. São as atividades que nós fazemos para complementar tudo o que aprendemos durante o dia, durante a nossa videoaula, ok? Nós vamos falar na nossa atividade complementar sobre o grande rabanete. A tia vai contar a história. Então, vamos para a nossa história, o conto O Grande Rabanete. Texto de Tatiana Belink, ilustrações de Leninha Lacerda. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete.
O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E nada do rabanete sair da terra. Então o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E nada do rabanete sair da terra. Então o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E plop! Arrancaram o rabanete da terra. Eu sou o mais forte, disse o rato. Então todos sentaram e juntos comeram um rabanete, que era tão grande que deu para todos e ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. Bom, já depois de ouvir a história sobre o rabanete, né, o grande rabanete, estou propondo para vocês essa atividade aqui, tá? Onde vocês vão completar os nomes dos vegetais com as vogais, ok? Está faltando vogais, então, nas palavras e vocês vão completar. Já na nossa atividade seguinte, vocês têm aqui, ó, os personagens da história O Grande Rabanete. Vocês vão escrever aqui o nome dos personagens que aparecia na história e aqui ao lado vocês vão colocar a letra inicial. Lembrando que nós vamos trabalhar com o alfabeto móvel nessa atividade, assim como também vamos trabalhar com o alfabeto móvel nessa atividade aqui anterior. Vamos formar as palavrinhas com o alfabeto móvel, ler junto com a mamãe. Só depois é que a gente vai escrever no caderno, ok? Façam a atividade com muito capricho, do jeito que vocês vêm fazendo todos esses dias. Bom, a nossa videoaula de hoje terminou. Estou esperando o registro das atividades de vocês. Vocês são nota 10. Um grande abraço da tia.